Nessa última parte da aula, vamos falar um pouco sobre como que o sistema CRISPR ele é utilizado como uma ferramenta de edição de genomas. Ou seja, como que a gente transformou aquele sistema de defesa bacteriano em uma ferramenta biotecnológica. E para isso, então, vamos falar um pouco mais então do sistema CRISPR-Cas9, que é o principal mecanismo de edição de genomas descrito atualmente. E foi o sistema descrito pelas pesquisadoras que ganharam o Prêmio Nobel esse ano. Então, isso se baseia em um sistema CRISPR específico, um sistema CRISPR do tipo 2, encontrado em Streptococcus pyogenes. Então, essa espécie bacteriana produz um determinado sistema CRISPR, do tipo 2, aquele baseado, então, no RNA CRISPR, acoplado um RNA de transativação e associado também à enzima, a nuclease Cas9. Então, eles utilizaram esse princípio aqui, utilizaram esse princípio aqui e simplificaram para utilizar como ferramenta de edição. Como que elas fizeram isso? Elas pegaram isso daqui, o RNA CRISPR e o RNA de transativação, e modificaram para o uso de uma única molécula, que elas chamaram de RNA guia. Então, em vez de você ter as duas moléculas de RNA, você passa a ter apenas uma, chamada de RNA guia. Então, aqui você tem o RNA CRISPR, a sequência do RNA CRISPR, acoplada a uma estrutura secundária que funciona como o RNA de transativação. Então, esse RNA guia ele é utilizado para direcionar a nuclease Cas9 para o seu sítio-alvo. E qual é a grande vantagem disso? A manipulação desse RNA guia aqui, ele permite o direcionamento da Cas9 exatamente para a sequência que você quer. Então, você tem um sistema simples, que envolve apenas um RNA que funciona como guia e uma enzima, a Cas9, que juntando os dois você consegue realizar a quebra de dupla fita em virtualmente qualquer sequência de interesse, simplesmente ao manipular a sequência do seu RNA guia. Então, você modificar uma sequência é algo extremamente fácil de se fazer em laboratório, principalmente se você comparar com a manipulação de uma proteína, por exemplo, como é no caso dos outros sistemas de edição de genomas, como o TALEN, por exemplo. Então, como que isso aqui funciona? Então, você criou lá o seu sistema CRISPR-Cas9 para o seu sítio-alvo. Então, o seu RNA guia vai direcionar a nuclease para o sítio-alvo. Então, ele vai reconhecer PAN, vai anelar o seu RNA guia com o seu sítio-alvo e a Cas9 vai realizar uma quebra de dupla fita. Uma vez realizada a quebra de dupla fita, o mecanismo de reparo vai finalizar a edição, ou seja, tanto vai afetar ali a sequência do gene através de ligação de extremidades não homólogas, ou vai manipular mais precisamente ali aquele sítio através de reparo por recombinação homóloga, que vai ser no caso quando você fornecer ali um template, um molde de DNA que vai servir ali como referência para o processo de recombinação homóloga. Vamos ver então como exatamente isso ocorreria na célula. Então, você tem aqui o seu complexo da Cas9 associado lá com o seu RNA guia, que vai reconhecer ali essa região PAN. Então, ele vai reconhecer aqui PAN e vai permitir, então, o anelamento do seu RNA guia ali com o seu sítio-alvo. Vai abrir, então, a fita, o duplex de DNA-alvo e permitir o anelamento do seu RNA guia naquela região. Uma vez que ocorreu esse anelamento, uma vez que você tem ali, comprovou aquela complementariedade, a enzima vai então clivar a dupla fita do DNA, gerando então aquela quebra de dupla fita. Então, uma vez que isso acontece, a célula vai tentar reparar
esse processo aqui, mas é um processo passível de erro, né, como eu falei, né, aquela junção de extremidades não homólogas é passível de erro, e isso você pode então incorporar nucleotídeos errados ali, alterar a fase de leitura, incorporando uma mutação naquela região que pode inativar aquele gene. Em contrapartida, você pode... essa mutação geralmente é aleatória, mas se você quer algo específico, você vai querer trocar aquela região ali, você vai querer incorporar uma modificação específica. Se você quer incorporar uma modificação específica, então você vai fornecer uma sequência homóloga que vai parear ali com aquela regiãozinha ali de corte, então você vai ter uma região complementar, uma vez que você vai fornecer uma sequência homóloga, então você vai ter uma complementariedade de base ali, que permite que essa sua sequência homóloga se ligue ali e permite então que você repare aquela quebra de dupla fita. Então você vai reparar aquela quebra de dupla fita incorporando qualquer sequência que você tenha acoplado dentro dessa região aqui. Porque, como a gente pode ver aqui, você vai ter uma região, você não precisa de homologia em todo aquele trecho do DNA, apenas nas extremidades, que vão ser as regiões de complementariedade que vão se ligar ao sítio de quebra. Então, tudo que tem aqui no meio pode ser, então, incorporado naquela região. Então, uma vez que essa região aqui se pareia ali, você consegue incorporar essa sequência ali dentro da região. É assim que você consegue, então, editar de maneira a manipular aquela região ali e fornecer e adicionar e editar com uma informação precisa que você queira adicionar, seja um novo gene ou apenas uma alteração de um único par de base. Então, você tem uma doença genética causada por mutação de um único nucleotídeo, o que você vai fazer? Você vai fornecer uma região aqui de homologia em que a única diferença com a sequência original é aquele nucleotídeo mutado, que você vai tentar corrigir a mutação ao fornecer aqui na sequência homóloga a sequência original, né? A sequência que não contém aquela mutação. Então, isso resume, né, a ideia geral do processo de edição de genomas, mas essa técnica vem sendo aprimorada para realizar outras funções. Então, você pode modificar Cas9 para conferir outras funções a esse sistema CRISPR. Isso é realizado através de mutações no domínio de nuclease da Cas9, então o domínio que vai ser responsável pela clivagem do DNA, gerando uma enzima inativa chamada de dCas9, né? Uma Cas9 defeituosa. E então em vez de você realizar a clivagem ali, você vai ter um sistema que vai direcionar ainda a Cas9 para o seu sítio-alvo, mas que não vai que não vai realizar a clivagem. Mas vocês vão estar se perguntando agora, tá, mas por que isso? Qual é a utilidade disso? Bom, a utilidade disso é que se você fornecer novas funções às Cas9, se você fusionar outras enzimas a essa Cas9 defeituosa, você pode alterar ali a função daquele sistema. Por exemplo, a fusão de enzimas modificadoras de nucleotídeos podem permitir uma edição eficiente de bases nucleotídicas, ou seja, permitir a alteração específica de uma única base nitrogenada no DNA, sem a necessidade de realizar uma quebra do DNA naquela região. Então, por exemplo, as deaminases, a citidina deaminase, por exemplo, ela é capaz de converter uma citosina em uma uracila. Então, isso vai gerar uma mutação naquela região que pode ser interessante em determinado contexto. Então, você tem aqui, né, aqui seriam os domínios da nuclease, né, responsável pela quebra da dupla fita. Você vai inativar esses domínios de maneira que ela não consegue mais clivar o DNA e vai incorporar
outras enzimas, no caso aqui essas enzimas modificadoras de nucleotídeo. Então, o RNA-guia vai direcionar a Cas9 para o seu sítio-alvo, consequentemente essa sua outra enzima, né, vai ter aquele pareamento, e essa enzima vai simplesmente reconhecer ali um nucleotídeo específico que o RNA-guia direcionou e vai modificar esse nucleotídeo. Então, modificar a função naquela região. Uma vez modificado, você vai alterar, né, vai realizar essa mutação, ou seja uma mutação que vai inativar aquele gene, ou uma reversão de uma mutação anterior, ou ainda o que você pode fazer você vai alterar esse códon, mas você pode realizar uma alteração ali que gere, por exemplo, um códon de terminação, de maneira a truncar a proteína. Então, vocês têm diversas aplicações diferentes que esse tipo de edição te permite. Então, tudo isso é possível graças então, à fusão de uma enzima específica à sua Cas9 defeituosa. E, obviamente, não é apenas esse tipo de enzima que pode ser fusionado. Você pode fazer várias fusões diferentes, cada uma vai levar a uma função específica. Um outro exemplo é a fusão com fatores de transcrição, seja fatores de ativação ou repressão, de maneira a modular a expressão gênica em uma determinada região, ou seja, ativar ou inativar a expressão de um determinado gene, de maneira a regular a expressão de maneira sítio específica, né? Você direciona aquela maquinária exatamente para a região que você quer e ativa ou inativa aquele gene, que é algo muito interessante para você estudar a função de genes, por exemplo. Ou inativar genes tóxicos para a célula, por exemplo, genes cancerígenos, ou estimular a expressão de genes supressores do tumor. Mas vamos ver aqui como funcionaria. Então, a gente novamente teria aqui uma inativação, né, dos domínios de nuclease da Cas9 e a incorporação de proteínas aqui, seja diretamente a Cas9 ou então uma cauda polipeptídica aqui dessa Cas9. Então, nesse caso aqui, seriam ativadores que também poderiam ser acoplados ao RNA-guia. E o que esses ativadores vão permitir? Eles vão se ligar a fatores de transcrição que vão recrutar a RNA polimerase e facilitar a transcrição de um determinado gene. Em contrapartida, você também pode acoplar fatores de transcrição repressores aqui que vão impedir, então, a ligação da RNA polimerase àquela região, silenciando aquele gene. Então, a função exercida ali vai depender da proteína que você acoplou, então, à Cas9. A Cas9 é defeituosa. E um outro exemplo seria a fusão com proteínas fluorescentes, como a GFP, a proteína verde fluorescente. Isso permitiria a localização da sequência-alvo no genoma. Então, você quer saber aonde no cromossomo está uma determinada sequência-alvo, ou como os cromossomos estão localizados dentro do seu núcleo. Então, isso é realizado pelo acoplamento então, dessa GFP aqui na sua enzima Cas9, e o RNA-guia então, vai direcionar ele para a célula, permitindo então você localizar ele ao longo ali do genoma, ou ali do cromossomo, né? Você consegue ali iluminar o cromossomo e você conseguiria ver ele ali dentro do seu núcleo. Por exemplo, durante o desenvolvimento embrionário, você conseguiria ver exatamente como que uma região vai sendo localizada, como ela iria sendo expresso, enfim. Tem diversas aplicações que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas queria só trazer para vocês essa abordagem. Lembrando que isso vai conceder fluorescência para ali o seu cromossomo, para o DNA. Você vai conseguir identificar, localizar ele ali dentro da sua célula. Você não vai conferir fluorescência para o organismo. Você pode criar organismos fluorescentes. A técnica de edição não é a técnica ideal para isso. Na verdade, a criação de organismos fluorescentes já é uma realidade desde o final da década de 90, através da tecnologia do DNA recombinante. Então, no início da década de 2000, a gente já tinha animais
fluorescente sendo comercializado, né? O Glowfish é um peixinho de aquário fluorescente que ele é vendido já no mundo todo, mas não é essa abordagem aqui que é utilizada para isso, né? A gente usa principalmente a técnica do DNA recombinante. Uma outra abordagem para a edição por CRISPR envolve a edição epigenética. Então, a epigenética é um outro ramo, né, de estudo que envolve modificações no genoma, né? Você pode ter modificações no genoma que são herdadas, mas que não estão atreladas à sequência do DNA, ou seja, alterações na sequência do DNA. Ela envolve principalmente modulação na expressão gênica associada ao rearranjo da cromatina. Lembra que eu falei em eucariotos, né, dos nucleossomos, do silenciamento gênico através de formação de heterocromatina? Então, ao longo do desenvolvimento embrionário, por exemplo, você vai silenciar em determinadas células uma região do cromossomo de acordo a permitir a diferenciação celular. Da mesma maneira que uma determinada célula do nosso corpo vai ter um perfil diferente, perfil de expressão diferente do outro. Tudo isso é graças à epigenética, né? A marcadores epigenéticos que vão silenciar regiões do genoma e permitir, então, essa diferenciação. Mas esse epigenoma, esses marcadores epigenéticos, eles podem ser alterados ao longo da nossa vida. E isso pode ter consequências para a nossa saúde. Então, vários fatores podem afetar, né, esses marcadores epigenéticos, como o envelhecimento, a nossa dieta, o uso de drogas ou medicamentos, a exposição a diferentes fatores ambientais. Então, tudo isso vai mudando os marcadores epigenéticos, podendo levar, então, ao desenvolvimento de doenças como o câncer, por exemplo, ou diabetes, ou doenças autoimunes. Tudo isso pode estar atrelado a modificações no seu epigenoma. Então, devido a isso, é interessante a gente ser capaz de editar esse epigenoma, como, por exemplo, a gente silenciar uma região que contém um gene, um oncogene, né? Um gene relacionado a um tumor. Então, se a gente pudesse silenciar aquela região, é extremamente interessante. E isso é possível através também da edição por CRISPR. Né? Novamente, usando aqui uma Cas9 defeituosa, mas que, nesse caso, você vai fusionar ela a enzimas modificadoras da cromatina. Então, você pode usar, por exemplo, um RNA guia que direciona para um gene supressor de tumor, de maneira a você ativar aquele gene, né? Você modificar ali a estrutura da cromatina na região, seja metilação do DNA, né, que um DNA metilado está associado a uma maior compactação da cromatina, então você pode demetilar, né, uma região supressora de tumor, por exemplo, para estimular a produção daquelas proteínas e reverter um quadro de tumor, por exemplo, ou enzimas que modificam estonas, como as acetilases, por exemplo, que vão acetilar as caudas de estona, relaxando ali o nucleossomo e também favorecendo a expressão a partir daquela região, ou deacetilases, que vão compactar aquela região. Então, uma região ali de um oncogene que deveria estar silenciada, mas não está, você pode silenciar ela através da remodelação da cromatina, através da remoção de radicais acetis da cauda de estona ali naquela região, de maneira a compactar aquela região e voltar ao ao perfil epigenético inicial, né, de supressão daquela região. Então, essa modificação nos marcadores epigenéticos vão influenciar a expressão no genoma de maneira que você conseguir alterar a expressão de maneira a favorecer o objetivo que você quer alcançar, seja ele qual for. Então, essas técnicas que eu descrevi para vocês apresentam diversas aplicações. Então, por exemplo, como falei agora, de supressão de tumor, isso envolve mecanismos de terapia gênica, né? Você vai
geralmente doenças relacionadas a um perfil genético, você tenta reverter, né, o perfil de doença de maneira a restaurar o fenótipo saudável através da manipulação do epigenoma, por exemplo. Você pode manipular modelos animais para então você poder estudar a função de diferentes genes. Você pode realizar engenharia genética, por exemplo, de plantas para favorecer, né, a produção alimentar ou produção de biocombustível, como por exemplo biocombustível a partir de águas. Você pode favorecer o metabolismo que leva à produção de etanol, por exemplo. Então existem diversas aplicações para essas técnicas. Eu não vou entrar em detalhes nelas aqui, para essa aula não ficar muito extensa, e porque a gente vai falar de algumas aplicações disso no restante desse curso. Por exemplo, na próxima aula eu vou falar de terapia gênica. Então, alguns dos aspectos de edição genética eu vou falar lá, né, durante essa aula. Mas então, aqui são só alguns dessas aplicações, só para vocês terem uma ideia. Mas então, isso finaliza essa aula sobre edição de genomas. Então, ao longo dela, a gente viu alguns conceitos básicos, né? A gente viu outros mecanismos de edição de genomas além do CRISPR, que a gente vê que, então, que isso é algo que vem já há algum tempo, mas que foi muito favorecido pelo CRISPR. Vimos também como ele funciona nas bactérias, como ele foi adaptado para uma ferramenta, né, de edição de genomas. Obviamente, nem tudo são flores, embora seja uma técnica extremamente promissora, ela não é 100% segura ou eficiente. Então, ainda é algo que está muito na sua infância, ainda tem muita coisa que a gente ainda tem que descobrir antes de a gente aplicar isso em humanos, principalmente quando se trata da linhagem germinativa. Por exemplo, aquele cientista que modificou bebês utilizando essa técnica foi algo extremamente perigoso, que a gente não sabe ainda quais consequências que isso pode ter. Já teve um estudo recente apontando que o tratamento com CRISPR pode levar à perda de cromossomos, né, se for feito na linhagem embrionária. Então tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo. Então isso é extremamente promissor, mas assim como todas as ferramentas de manipulação genética, de engenharia genética, a gente tem que entender muito bem antes de botar em prática, principalmente nos seres humanos. Então eu trouxe para vocês para vocês terem uma ideia de como isso funciona, mas tenham em mente que isso é algo ainda muito na fase inicial. Então é algo extremamente promissor e que ainda pode ter muita coisa a ser descoberta, muita aplicação a ser estabelecida. Então, ao longo da próxima década, com certeza nós vamos ver uma melhora no entendimento desse processo e nas possíveis aplicações dessa tecnologia. Então, isso finaliza essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E, como sempre, se não tiver entendido, anota tudo direitinho, que a gente discute melhor na aula presencial. Então, qualquer dúvida ou curiosidade que vocês tenham, porque justamente essa técnica, ela atualmente está em muita evidência, né? Ela está muito popular, inclusive em filmes e séries, né? Tem séries que abordam muito isso. Então, se vocês tiverem assistido isso e tiverem dúvidas, anotem isso, que eu vou deixar para falar isso na aula síncrona, que facilita muito a nossa discussão. Porque tem muita coisa para falar e não daria para falar isso nessas aulas, que ela já está ficando bem mais extensa do que aulas anteriores. Então é isso. Nos vemos então na próxima aula. Abraços.